Tá no ar mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou a Luísa Piccoli, estou aqui com o Dagoberto Fagundes. Tudo bem, Dago? Tudo bem, beleza? Tudo bem. E hoje nosso papo é para falar um pouquinho sobre novos horizontes, uma parceria com a... Inesperada. Isso aí. Vou deixar claro aqui, a gente quer maiores esclarecimentos, né? Porque bagunçou um pouco a cabeça do pessoal. É verdade. A nossa, pelo menos, a gente não entendeu muito, mas tem alguma parada por trás aí. Verdade. Eles já estiveram aqui conosco, também em outras oportunidades. Eles são dois grandes feras do mercado imobiliário aqui, que se certeza. destacam aqui na região. Exato. A gente está aqui com o Gesiel Carlos, da Ox Imóveis, e o Custódio... Ai, meu Deus. Custódio Ribeiro. Custódio Ribeiro. Caraca, Lu, tu esqueceu, tá Custódio nervosa? Bugou. Corta. Bem-vindos, senhores. DW Vox mudou, agora vai ter que ser outro nome. É verdade. Complicou, né? Vamos lá, pessoal. Custódio da CRI. Isso, tá. Eu Isso. corta aí, eu vou chamar eles de novo. Ficou tão espontâneo. Eu. Segue ficha. Segue, então tá. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no DWV. Valeu. Obrigado, Luísa. Obrigado, Dagão, pela oportunidade aí, mais uma vez com a gente. Estamos aí para somar. Maravilha. E a gente vai com tudo agora. Que história é essa de mudar tudo? Que história é essa dessa parceria? Bora lá? Bora lá. Bom, pessoal, acho que recentemente, a última vez que eu estive aqui, foi para falar da transição de CR para CRI, né? Credibilidade e Resultado Imóveis. Então, diante desse cenário, antes mesmo já do rebrand acontecer, aí a gente já teve uma conversa, né? Porque é o mesmo que seja eu 12 anos de história da CRI em Balneário Camboriú, onde nasceu e foi para Praia Brava, expandiu. A gente entrou no mercado imobiliário de Itapema, viu um dinamismo diferente, um rito diferente de mercado, um negócio mais desorganizado. Me lembro até um dia a doutora Stephanie, nosso jurídico, chegou e falou: a gente vai ter que dar uma bagunçada na casa, senão não vai dar para andar. Então isso, né, é uma coisa que me marcou, porque por muito tempo nós lutamos para nos organizar. E aí, poxa, é um mercado que, apesar de estar colado, está totalmente diferente. E aí, quando eu estive aqui falando da transição da CRI, eu disse que envolvia muito a questão de pessoas, o partnership, né, de trazer pessoas boas para dentro. Então, é um pouco de novidade, mas de certa forma, na essência, a gente está falando de gente, né? Então, obviamente que às vezes acaba se figurando como PJ, mas são corpos aí que estão unindo forças para isso, né? E no final do dia, o quê? É um post, mas teve já provocações nesse sentido, que são 3 portas, né? E aí numa delas você tem idade, na outra você tem dinheiro, na outra você tem conhecimento, e o que você compra? Se a gente parar para pensar na essência, no final do dia a gente está falando de tempo, né? A vida, nós mencionamos ela, né? Parametrizamos em anos de vida, nossos ciclos. Então sempre o relógio que faz parte do nosso dia a dia. A gente está tentando ter mais performance em menos tempo. Então, cara, é tempo. Então, quando eu e o Gesiel nos conectamos lá em 2019, isso é muito importante, porque não é algo do dia para a noite, é algo que, poxa, tem um laço já desde metodologia, de maneira de trabalho, né, de ajuda entre si, de uma situação ou outra. Então, foi uma grande oportunidade da gente remir tempo, né? Seja para o próprio Gesiel conseguir remir tempo quanto a conhecimento de mercado imobiliário em Balneário Camboriú e Praia Brava, como para nós, né, remir tempo. Afinal de contas, eu falo para ele, eu acabei de instalar um HD de 7 anos de mercado na empresa, né? Então é mais ou menos isso, a gente traz essa visão estratégica, esse conhecimento, o acesso do mercado, que a gente sabe que no mercado imobiliário é o grande pulo do gato, né? O endereço que nós vamos talvez é o mesmo, mas o acesso é diferente, isso muda o game. Então é buscar ter mais velocidade e de quebra hora homem, né? Querendo ou não, operação... tá envolvido na operação, isso muda o jogo também, e de certa forma a gente potencializar um outro, né? Da mesma forma que ele nos potencializou, a ideia é que nós possamos ser potência para ele também. Então a gente tem aí uma analogia, né, que foi desde o começo aí o pomar, né? De cara, não é eu ter uma árvore frutífera, mas a gente ter de fato um pomar. E, poxa, quem não quer participar às vezes do mercado de balneário, quem não quer participar do outro mercado, então vamos unir forças, conhecimentos
e aumentar esse pomar, né? Então, esse é um primeiro movimento em que a gente faz, mas na verdade aí trata-se de uma modelagem que a gente definiu como estratégia para ganhar tempo e mercado, né? Essa é a sacada do lado que a gente teve inicialmente há mais de 8 meses a primeira conversa, né? Então acho que é nessa linha. E principalmente esse fit que a gente teve quanto aos nossos valores, né? Foi o primeiro ponto que a gente sentou e analisou. Qual que é os meus valores, quais que são os seus e principalmente qual que é o teu objetivo de vida. Então hoje a gente se conecta muito com isso e a gente resolveu fazer essa fusão exatamente para economizar tempo de vida e chegar, não é questão de chegar lá, é em quanto tempo chega e como que vai ser a minha jornada até lá. Então foi isso que a gente chegou numa equação ali que ficou bom para todos e a gente, graças a Deus, também agora vivendo esse novo ciclo. É isso aí. É isso Legal. E assim, ó, digamos que a filosofia de cada empresa tem suas nuances, suas diferenças. Como é que está sendo isso para alinhar? Porque o processo acaba sendo diferente, mesmo que vocês tenham uma metodologia inicial muito parecida, mas existem diferenças. Como é que fica esse alinhamento aí? Então, eu acho que esse é desafio barra aprendizado, né? Porque quando você pensa em fundir algo, você não vai fazer exatamente o que é de um lado e nem o que é de outro. Você acaba imprimindo, né, o modelo. Então, o modelo a gente trouxe da CRI, né? Mas, obviamente, que quando você mergulha no processo de integração, faz todo o onboarding de time, tudo isso, aparecem boas práticas, né? Em que você começa já a gerar ganho na data zero dentro da operação. Então, todas as empresas têm alguma qualidade e um ponto de diferencial que você pode ir melhorando dentro do processo. Obviamente que é desafiador, né? Eu acho que hoje tem uma área aí de recursos humanos que, felizmente, a gente já havia estruturado antes, que isso ajuda demais. Então, essa parte de aculturamento, né? De engajamento, das pessoas entenderem como que funciona, novas posições que não tinham dentro da operação, né? Então hoje então a pessoa que está extremamente focada em CRM, KPI, é ela que cuida dessa parte, saiu da mão do gestor para ele estar mais no gás comercial. Então são posições novas que entram, oxigenando a operação, né? E aí obviamente que em alguns momentos tem dificuldade sim, mas eu vejo que é muito mais, se você colocar na balança, né? Ela acaba trazendo muito mais benefícios, né? E aí qual que é o princípio básico de evolução, né? Então acho que isso foi muito leve no primeiro momento e está fluindo com muita tranquilidade, justamente porque os dois estão focados em ir para frente, né? Então acho que essa é a ideia e o que a gente vem transbordando até dos níveis, né? Nos outros níveis dentro da empresa, né? E assim, pra gente está sendo, vamos dizer assim, não tão desafiante porque a gente já tinha uma cultura muito próxima. Então, com uma semana e meio de rotina já rodando na estrutura ali, o pessoal já estava com uma sinergia legal, a gente rodava o mesmo processo, o funil de venda, então o CRM era o mesmo, então a gente só fez alguns ajustes. Vocês realmente estão integrando tudo. Exatamente. Não, a integração ela é geral, o modelo BUY, né, CRI BUY, o nome eu acho que a gente deu uma acertada nesse sentido, credibilidade, resultado, imóveis, acho que é uma coisa que tem alta aderência, né, por parte também de outras situações. Então, outros mercados que a gente está tateando e aí conversando com players, tudo é um modelo para a gente ganhar a cancha de fato. E aí, quando faz essa integração, isso foi uma das coisas que a gente alinhou, né? Que tem que ter uma liderança, né? E que puxe esse modelo e que aquela é a vertente, porque não tem como você ter diversos parâmetros e escalar a operação. Então, tem que trazer todo mundo para o mesmo game. Então, a integração foi geral, inclusive o reaproveitamento de talentos dentro da operação. Bacana. Então, né, mudar as peças ali, utilizar o time da melhor maneira possível, visto que teve uma profissional em que, a gente chegou e aí bateu muitos valores, né? Disse, cara, eu tenho tudo que eu preciso aqui de valores, talvez falte alguma habilidade. E essa pessoa, na data zero, a gente falou, coloca do lado, eu não sei como que a gente vai utilizá-la, mas o que eu preciso, nós temos. Vamos desenvolver e entender aonde nós podemos utilizar. Então, essas desafios / oportunidades, eles vão surgindo no meio do caminho, entendeu? Eu gostei muito da tua fala na questão de tempo, porque, cara, isso que eu vejo o empreendedor, ele é um eterno inconformado, né? E o fato de a gente convidar vocês para virem aqui para falar dessa união,
explicar um pouco, porque a gente tinha recentemente falado do projeto CRI e falou para o Gesiel também sobre a OCAS e outros projetos, mas em explicar um pouco para o corretor que quanto que é importante também a mudança, chacoalhar as coisas, né? E para mim me parece que é a questão que norteia os profissionais que dão resultado, que é a inconformidade. Eles estão inconformados com a situação e eles estão constantemente buscando mexer, melhorias, acertar, ajeitar. E vem muito disso, eu acredito, né? Em buscar a união ideal para atingir o resultado, né? Cara, na essência, todo mundo que está no mercado imobiliário trabalha em parceria, né? Pô, tu tá dentro de uma operação imobiliária, tu é corretor, cara, tu tem uma parceria direta. Se às vezes tu tá, mesmo como autônomo, tu tem uma parceria com uma outra imobiliária, com uma outra consultora, enfim. De alguma forma, cara, tu não anda sozinho, tu tá em parceria. Exato. Então, eu acho que isso até é uma coisa que, volto a dizer, o nosso mercado aqui, principalmente da região de Santa Catarina, ele acabou dando poucas opções, né? O cara é corretor ou gerente ou dono, né? E então, eu acho que existem outros caminhos a serem seguidos. Sim. E é aquela história, dá para chegar lá, o Gesiel falou a frase aqui, perfeito, né? Dá, vai chegar. A questão é em quanto tempo eu vou chegar lá, né? Então, a facilitar a jornada, chegar mais rápido, descobrir um novo mercado, oportunidades, né? Então, acho que tudo isso volto a dizer, tá no tempo, né? Sim. E até pelo mercado, pelo dinamismo que o mercado hoje tem aqui, né? A gente está num mercado extremamente pulsante e muito rápido. Então, quando você une aí uma expertise de 13 anos, que nem o Custódio tem hoje lá, 12 anos de empresa, 18 anos de mercado, com um mercado que para nós é um laboratório, então a gente fala muito isso lá na empresa, que Balneário Camboriú é o laboratório de Itapema. Então fica um pouco mais fácil a gente já prever o futuro, para onde que vai, de que forma que vai. Então isso também foi um ponto muito forte, além da sinergia que a gente tem, essa questão de a CRI também já ter uma expertise, já ter uma marca forte lá e trazer para a gente num curto espaço de tempo, algo que a gente ia demorar bastante tempo para aprender. Sim. E consequentemente no aprendizado a gente tem perca. Então é por isso que essa questão do time ela traz muito bônus, tanto de vida quanto de empresa, né? Vamos dizer assim. E ao mesmo tempo você está trazendo toda uma expertise de Itapema, né? E região que, como o Custódio falou, é diferente, né, Gesiel? É diferente. Tem particularidades, tem características que não seguem um padrão exatamente, né? A gente fala muito porque Balneário já é um mercado extremamente mais consolidado, mais formal. E Itapema, até pelo fato de às vezes alcançar os próprios números de Balneário, acaba não sendo tão formal. Na verdade, a gente tem muita informalidade ainda, que a gente também Eu acho que esse seria um termo bem adequado. Vamos usar isso, né? De uma forma, né, bacana, mas enfim, a gente tem aí uma informalidade que a gente precisa saber lidar com isso. Sim. Porque como o time é muito rápido, então se a gente não se adapta, a gente não tá no game, a gente tá fora. Então é isso que a gente também tá trazendo um pouquinho com a Ox agora, junto com a inteligência que a CR vem trazendo para nos ajudar, com a CRI, na verdade. Então tudo isso está trazendo aí uma velocidade pra gente e consequentemente resultado. O mercado muda tanto que a última vez que eu e o Gesiel conversamos aqui, a gente estava falando sobre o quanto que o Cresci está preocupado com as incorporações e os empreendimentos sendo lançados. Isso já mudou um pouco também, né? Já vem tendo alterações aí no quadro. E eu vou colocar até, né, são ganhos intangíveis aqui que tá de fato a inteligência. Dá um caso real aí. Tem lançamento Perequê, grande destaque aí no mercado imobiliário agora, recente, né? E a gente preparou toda a abordagem, né, todo o nosso treinamento foi baseado no empreendimento da Praia Brava, né? Então, ou seja, lá atrás eu vi um filme diante dos meus olhos, eu vi pessoas que aproveitaram, outras que não aproveitaram, né? Consegui tangibilizar isso, transformar isso em dado, né? Trouxe diversas informações, imagens, fizemos treinamento em loco, feriado, dia de chuva, o time todo empenhado, a gente entendendo conceito do negócio, muito além de materiais, mas o conceito, qual o impacto que isso causa, quanto que isso vai dar, né, no intangível, aí já eu aproveitando a minha experiência como morador e dando uma outra perspectiva, e aí, cara, a gente vê o nosso time tendo um baita sucesso e usando uma abordagem diferente no mercado. Então, enquanto o mercado está trocando ideia numa batida, a gente está indo na outra, né? Outra situação que a gente está fomentando muito aqui, e que foi uma coisa que eu demorei um pouco, peguei um ano, sendo franco, né, ali na curva de aprendizado para entender o que roda por trás do mercado
imobiliário aqui em Itapema, a loucura do Cube pós-chave, tudo isso. Por que que as consultoras lançam tanto? Né? Qual é a máquina, qual é a engrenagem que está fazendo tudo isso acontecer? Então, tem vários movimentos que vão acontecendo que quando você convive em dois mercados, fica mais fácil nós regularmos a operação, a gente ajudar os parceiros da operação, como hoje é um grupo aí, né, a qual a gente já se reuniu de construtoras, tudo, que é justamente para debater esse pós-chaves, né? Para ter uma profissionalização, uma saúde também desse lado, porque isso daqui a pouco também vai me permitir ter um acesso aqui com o mercado financeiro, que hoje não consegue acessar porque está totalmente desregulado. O parâmetro não é um parâmetro saudável. Então veja que se eu não tenho essa junção e se eu não me permito, talvez, a me unir, né, a ir mais longe, mais rápido, enfim, buscar pessoas, que é isso que acontece hoje, qualquer dono de imobiliário está buscando pessoas que é diretamente o corretor dele, vamos dizer assim, né? Mas se você faz isso num outro nível estratégico, cara, por que não? Faz total sentido, né? E aí tu vê que são ganhos que... Como é que você tangibiliza isso na ponta do lápis, na cabeça? Mas já está acontecendo num curto espaço de operação. E eu acredito que isso vai acontecer em outras regiões conosco, entende? Certo. Você tocou nesse assunto, cara, eu preciso fazer esse gancho aí sobre o Cube pós-chaves, né? Realmente, né, para o mercado, o banco chegar aqui, né, e oferecer o produto deles, ele precisaria ter um Cube somente até as chaves, né? Como é que vocês veem uma implantação desse tipo de negociação no mercado aqui? A gente vê muita questão da cultura, né? Às vezes o pessoal acaba fazendo o Cube porque o cara do lado faz também, não porque tem uma estratégia por trás. Então a gente está trabalhando bastante essa questão com alguns parceiros, até para realmente abrir um pouco a mente quanto a isso e mostrar como o nosso mercado e a operação da construtora pode ficar mais sadia quanto a isso. Sim. Então isso é um movimento, né, Custódio, que a gente já vem fazendo aí com alguns players aí do mercado. Já tivemos aceitações, já tem alguns construtores já trabalhando. Sim. E agora a nossa ideia é o quê? É trabalhar a cultura. Cara, é pegar aí alguns players do mercado, começar a praticar uma modalidade diferente e começar a culturar todo o nosso mercado quanto a isso. E qual que é o resultado disso? Um mercado mais formal, né, que a gente falou agora anteriormente. Sair um pouco da informalidade, o consultor poder acessar a carteira dele para trazer a carteira dele para valor presente, para poder fazer negociações ainda melhores de terrenos e assim sucessivamente, né? E acredito que todos ganham, porque o cliente que vem de fora, ele vai ver a gente cada vez mais estruturado, a nossa cidade mais estruturada e todo mundo ganha. Consultor ganha, todo mundo. Você diria que o cliente enxerga de outros olhos também? Não, a gente trabalha com um público mais informal. O nosso cliente aqui, o gaúcho, paranaense, o pessoal do Oeste, eles gostam muito dessa pessoalidade. Diferente de Balneário, que é difícil tu sentar com um construtor na mesa. Aqui é muito fácil um construtor sentar, fechar uma negociação. Tão pertinho e tão diferente. Exatamente. E olha só que interessante que você consegue medir o impacto dessa informalidade, vamos dizer assim, ou dessa modalidade, como é nesse caso, porque eu percebo muita migração Itapema-Balneário. Já o contrário não é conveniente, não é comum, tá? Acontece muito mais de maneira, uma exceção, vamos dizer assim, se pegar essa migração. E aí, beleza, né? Faz um trabalho lá de Balneário para trazer o investidor para cá. O medo dele é tremendo, porque ele não consegue entender a ginástica do mercado. Essa diferença, né? Que é meio que assim, pô, o país inteiro trabalha numa modalidade. Aqui trabalha diferente. Caramba, será que tá todo mundo errado? Né? Tipo, pô, será que tá todo mundo, né? Então, assim, tem uma percepção nesse sentido. E aí, se você for olhar, por que tem tanta gente aí, que eu entendo, né? A modelagem que tá por trás do mercado ainda. Cara, o cara tem uma carteira gigante em Cube, ele não acessa não acessa esse capital. Ele não consegue. Se ele senta hoje para fazer um certificado de recebível imobiliário, por exemplo, o custo para ele fica absurdo. Ele olha o mercado financeiro como inimigo. E, na verdade, não é isso. Ele está mal formatado para essa comunicação entre os mercados. Então, o parâmetro é que está errado. E aí, o que eu faço? Vou lançar mais, porque eu tenho uma bola de neve rodando em Cube. Né? E aí é o único mercado que acontece. E aí, às vezes, a gente vê até uma enxurrada desnecessária de produto. Lança. Entendeu? Sem estratégia, às vezes sem um foco. Tomara que estejamos sendo iludidos, senão a conta não fecha. Né? Então, assim, é mais ou menos comprar um carro sem juros. Tá embutido. Se não está embutido, não fecha. Então, a esperança é que estejamos iludidos e esteja embutido. Essa é a esperança. Né?
Porque senão, cara, não tem como, né? Se a gente pegar aí o movimento econômico e vamos pegar agora os últimos momentos aí de Cube, né? Então, assim, se a gente olha ao longo do ciclo, ele não é um ciclo que é estável, né? Em longo prazo, ele não dá resultado. Sim. Então, há uma deflação em cima disso, né? Então, cara, se o cara tá lançando, se compromissando, como um outro lado subindo, cara, é muito delicado, né? Então, acho que são pequenas ajustes que vai sendo feito na engrenagem e aí tudo isso vai mudando, né? Então daqui a pouco você tem financiamento bancário rodando na cidade, Sim. daqui a pouco você tem empresas acenando o capital, daqui a pouco você tem obras, né, numa modalidade mais segura, com menos risco. O consultor vendo a vantagem nisso aí. Exato, porque é na modelagem, né? E aí você passa a regular e eu acho que até de certa forma o mercado acaba ficando com receio, mas tem que entender o seguinte, quando tu não vendia nada, te apresentaram vender em Cube. Tu passou a aprender a vender em Cube. Sim. Cara, simplesmente é uma outra situação que o mercado vai colocar e vai regular. E uma vez que eu ajudo isso a se regular, no final do dia todo mundo ganha. Então esse é o negócio, o mercado todo ganha. Sim. Então acho que isso é muito positivo, né? Pensando num macro, vamos dizer assim, mercado. E tu vê como é que é cultural esse assunto, porque assim, o Custódio comentou agora sobre a questão do lançamento que a gente participou e graças a Deus a gente teve aí um resultado fantástico e de todas as vendas que a gente fez, a gente não teve uma objeção de correção e foi aplicada uma correção diferente de Cube pós-chaves. Então tu vê que não é o que, é a forma, é o como. Ao meu ver, me parece que dá muito mais credibilidade também pro negócio, né? O cliente, ele compra sabendo que é menos risco, né? No processo construtivo, né? É tipo eu te oferecer o carro sem juros. Sim, você deu um exemplo Tá ótimo. embutindo aonde? Tipo, o cara vai em algum lugar... Tá tu na me manutenção entubando. futura. Em algum lugar vai vir esse Assim, ó, negócio. Pegando o gancho da cultura, tu vê como que a cultura ela envolve vários elementos, né? Então a gente falou agora aqui do Cube, consequentemente a gente tem uma cultura aqui de imobiliárias que não tem processo, que não se preocupa com o Exatamente. processo, que é uma coisa que eu e o Custódio, a gente já está alinhado desde lá atrás. Então, por exemplo, a gente tem alguns parâmetros na empresa que a gente não abre mão. Então a gente tem lá um organograma, onde tem lá toda a liderança e o que cada um é responsável pela área respectiva. E os processos, até a gente hoje tem uma pessoa focada como criar na Melhorar, avançar, achar buraco dentro criação da operação processo. quanto a processo. Então a gente colocou uma pessoa Sim. com uma cultura muito forte para realmente construir, remapear, criar manutenção sobre isso, pela preocupação que a gente tem de realmente crescer com qualidade. O nosso objetivo aqui não é trazer volume para a operação ou o ego dizendo que a gente tá grande, que a gente quer muita gente. Não, a gente não quer, muito pelo contrário. A gente quer crescer com consciência, com processo e com resultado. Vocês querem crescer e ir à frente. Não tem data de validade para término dessa parceria, né? Não, qual que é a ideia, né? A CRI hoje ela tá Balneário e Brava, e a gente fez esse modelo aqui, CRI Biox, né? Em que a Isso, gente eu ia até passa... perguntar como que ia ser essa junção das marcas. Isso até a gente olhou outros mercados para entender como que funciona, né? Então, vimos big empresas não tão grandes para entender. E aí, então, um modelo de CRI, a Biox, que eu achei, até o nome tem uma junção muito legal, porque credibilidade e resultado. E imóveis aliado à felicidade é perfeito, né? Então, isso aí ficou muito interessante. É o infinito feliz. Mas ele acaba sendo uma primeira modelagem para que a gente venha a utilizar CRI by outras possibilidades em outros mercados aqui da região. Então, ele não é o que a gente construiu, é o primeiro negócio, né? Mas para que a gente venha ampliar esse pomar, e aí isso vai se ramificar. Então, Isso é uma variável. exatamente. A ideia é que esse buy aí, ele acaba se multiplicando depois, né? Que legal. Uma vez tendo um modelo bem definido e bem gerido, você consegue replicar mais E fácil. o que é o modelo? É a metodologia? Cara, a metodologia, acho que o propósito, essa questão de prosperar, né? Tu vê, às vezes a gente faz um trabalho com esses incorporadores, também não tem ganho nenhum na cabeça. Pode ser que o cara lá na ponta daqui, tanto tempo vai se beneficiar, né? Então, cara, tá envolvido nisso. Se a gente for parar para pensar em outros modelos de crescimento, vai para quando? Franquia? Aí quem que detém isso? Cara, qualificação, qual é? O bolso? Pega a marca, desenvolve na cidade, é de uma tocada do cara e tal. Então, assim, o que a gente está enxergando é uma maneira
né, até de ter esse crescimento de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, não mercenária, mas mais justificável, que faça mais sentido, mais congruente, né? Então, cara, quando os nossos objetivos se alinham, cara, vamos ganhar tempo, vamos se plugar para andar mais rápido, né? A brincadeira com o HD que eu falei, mas é verdade, eu saio de uma empresa de 12 para 13 anos, com agora tem uma expertise somada de 19 para 20, Sim. né? Então, você tem possibilidade de ganhar isso. Como é que eu compro experiência, né? Pega Sim. a brincadeira do post da porta lá era essa, né? Uma pessoa mais com idade mais avançada fala, eu pego o conhecimento, que com o conhecimento e com a idade eu vou fazer mais. Então, assim, é mais ou menos nessa analogia aí que a gente tá colocando. Eu gostei muito quando o Custódio falou sobre a parceria, né? Hoje, eu vejo que muitas imobiliárias, e até empresas, né, em si, tem muita competição, né? É muito concorrido, assim, o mercado. Então, às vezes, elas não se tratam como parceiros, mas sim como até divergentes, enfim, né? Eu queria saber se vocês estão esperando que outras imobiliárias também comecem a fazer e que vocês sejam um modelo nessa parceria. Nós estamos num BO que se chama pulverização, tá? Hoje a gente tem alguns projetos em qual a gente assume o compromisso de exclusividade no resultado de venda, performance, etc. Eu só faço isso se eu tenho capacidade de entrega. E minha capacidade de entrega, sendo franco, ela não tem grande escala, porque o mercado é todo fragmentado. Se nós tivéssemos hoje 3, 4, quiçá 5 grandes empresas imobiliárias com um volume, né, de negócios, corretores, tudo isso muito mais organizado, estruturado, eu tenho certeza que nós teríamos um oceano mais limpo. Eu tenho certeza, porque aí você passa a se organizar. Tu vê que hoje ainda há dificuldade de entender o nicho. Tem gente que não sabe o que é nicho e, cara, onde tu atua? No mercado imobiliário. Então, simplesmente, exatamente. Então, cara, imagine que dentro mesmo de um nicho, há parceiras que se comunicam comigo, há parceiros que se comunicam com outros. Se nós tivéssemos estruturas maiores com capacidade de entrega, eu tenho certeza que as construtoras também gostariam disso. Elas também não querem falar com 400 imobiliárias. Elas não querem treinar o cara que não tem nada a ver com o produto delas. Mas ela também está mergulhada num modelo e que está enraizado aqui, né? E que, cara, é fragmentação. Loop, né? Sim, sim. É fragmentação. Se nós tivéssemos maior potência, né, em menos unidades mais potentes, eu tenho certeza que o mercado seria mais próspero. Tá? E bem mais regulado também, né? Bem mais regulado. Para quem alimenta a engrenagem do estoque imobiliário, que é as incorporadoras, né? Acho que seria bom para todo mundo. E também para quem atua no mercado imobiliário, entendeu? Sim. A gente vê pela entrada, são 1.000 corretores novos entrando todo ano e basicamente 60% é no litoral. Então tu vê esse loop violento, entrando gente e abrindo imobiliário. Nós estamos com 576 imobiliários em Porto Belo e Itapema. Então tu vê essa questão que o Custódio falou, essa pulverização de força, né? E consequentemente a gente naquele loop de desorganização, às vezes não cria o Turnover processo. também, né? O pessoal entra, desiste logo também, por não encontrar um sei caminho. lá, 40%, 50% disso aí são imobiliários, às vezes com o dono, que é o corretor, e aí ele tem a porta e tem a imobiliária e tal. Putz, E aí revive o loop tudo isso é uma novamente. viagem, brother. Porque assim, agora, vamos pensar em estrutura. A gente hoje está com um centro de serviço, né? Então, tem jurídico, financeiro, marketing, enfim, tá tudo dentro da empresa. E aí a ideia é quanto maior eu fico, mais diluído eu fico. Essa parte operacional. Então me dá cancha. Um cara pequeno não tem condição de fazer isso. Sim. Beleza. Aí daqui a pouco é esse cara que reclama que o cara lá da porta acabou negociando honorários e não segurou a trava e o cara mata o mercado. Porque tem um caso de um cliente que ele é recorrente no escritório. E aí, certo dia, ele pegou e falou assim, cara, não tem como a gente trabalhar esses honorários. E eu agradeci ele, falei, cara, dessa vez eu acho que não é um negócio, vamos pro próximo, agradeço e tal. Aí, beleza, passou meses e eu voltei no tema e falei, cara, tu devia ter matado aquele negócio. Ele falou, pois não tava no time. Eu falei, então por que tu me falou dos honorários, bicho? Se tu não tava no time. Ele falou, é que eu sei que tu não negocia. Ou seja, ele usou o tema como válvula de saída, porque tá enraizado, não há conversa. Sim. Às vezes um cara menor, ele não tem essa posição. Mas é o mesmo cara menor que não quer fazer esse investimento em estruturação. Então, ele mesmo reclama do que mata, às vezes, ele, né? Então, Sim. e não há capacidade mesmo, porque não tem, a conta não fecha.
né? Você precisa ter escala para que você consiga estruturar isso, senão não fecha a conta. Então, e aí o que é louco? Depois que você estrutura, né? Fala a minha de hoje aí para uma pessoa, a gente teve a oportunidade de conversar. Eu falei, cara, eu queria trabalhar para uma imobiliária que tivesse a pegada da nossa imobiliária, que esteja preocupado com a pessoa, que esteja preocupado com o modelo, né? Que realmente queira fazer a pessoa avançar, que encosta, tem um líder, tem outro líder, todo mundo puxando à frente para fazer acontecer com oportunidade de crescimento. Tu quer ser o quê? Tu quer ser gerente? Vem cá. Tu quer ter imobiliária? Vem cá, vamos ter. O que tu quer fazer? E aí? Onde é que nós vamos? Me ajuda a crescer. Sim. É isso, entendeu? Porque se você vai fragmentando, a hora que o cara para olhar a DRE, velho, na ponta, o corretor na cabeça, ele tá levando, às vezes, o que o escritório não tem de meta de DRE na última linha. Sim. Então, assim, é um puta de um negócio. Se você tá dentro de uma estrutura e performar 60, 70, 80 pau, cara, você tá com resultado, bicho, que é assim... Então, acho que é muito mais, eu volto a dizer, caiu na vala, né? Corretor de sucesso já vira gerente, que já quer se tornar dono de imobiliária. Se o cara foca aqui nessa primeira base, entra dentro de uma estrutura e faz aquilo arrebentar, esse cara, ele levanta um caminhão de dinheiro, né? E com uma qualidade de vida absurda, né? Então, assim, é totalmente diferente de você estar fazendo gestão. Com certeza. E aí eu mesmo me vi muitas vezes, né, diante do espelho, dizendo, cara, pra onde é que tu tá indo? Né? Porque a paixão pela venda, a energia, tudo, cara, e aí você tem que renunciar. Então é uma decisão. E aí por isso que muitos voltam, não continuam estruturando, fala, quer saber, vou cair de volta na venda e vou tocar o pau. Porque, cara, é um processo e não é todo mundo que tá para esse processo. Sim. Só que todo mundo, às vezes, tem essa... meio que... uma utopia, vamos dizer assim, né? Que a galera quer estar na posição vivendo o que ela vive. Então você tem que entender que quando você muda a posição, mudou o jogo. É outro jogo. Muda o jogo. Muda Exatamente. completamente. E a escala, ela traz resposta para isso, né? Quando você traz escala para uma operação, que nem o Custódio comentou ali, a conta fecha. Só que para daí ter escala, tu tem que ter uma unificação de muitos elementos, né? Então, a questão da fusão, ela vem de encontro a tudo isso. A fazer o negócio ser escalável e principalmente ter qualidade de vida. Sim. Principalmente. Não, é muito interessante vocês pensarem na performance do parceiro, do corretor, né? Imagino também a estrutura, como ficou muito bacana de vocês, você falou dos setores ali, né? Jurídico, a parte digital, marketing, imagino toda essa unificação, Toda a como base ficou de imóveis fortalecida a empresa, né? E é legal, né? Tipo, eu falei do HD aqui, Gesiel, né? Mas aí aproveitar o teu gancho. E aí, quem tem empresa, tá fácil contratar ou tá difícil? Encontrar a galera aculturada, que realmente quer trabalhar, né? Estamos com uma pessoa aqui do marketing, uma baita de uma surpresa, que tá trabalhando pra caramba, ajudando o nosso time. E aí, como é que você faz pra fazer isso? E aí, como é que você contrata uma paulada de uma vez só? Pô, então o processo de M&A ele acaba também tendo esses ganhos, né? Esses ativos humanos que acabam vindo junto com o negócio, né? Então, são vários fatores aí que acabam realmente proporcionando velocidade, né? Alegres surpresas, né? Alex, surpresa. Mas eu queria pegar o gancho falando sobre os setores, essa estrutura, e o que a Luísa falou que eu achei muito legal, que a pergunta dela era sobre se vai servir para exemplo, né? Para Exatamente. outras imobiliárias, né? Esse formato que vocês estão adotando. E eu emendo a pergunta, ilustrando tudo isso, vocês acham que a tendência é a diminuição de imobiliárias menores ou a extinção delas? Das imobiliárias menos estruturadas no futuro? Dago, assim, ó, eu já, nos últimos encontros que a gente teve, a gente deu uma pincelada sobre isso e a gente vê isso muito em Balneário. Balneário tem uma concentração de imobiliárias com bastante, enfim, uma quantidade elevada, entretanto são poucas que se destacam. Então a gente tem alguns players lá que a gente já conhece que realmente puxam um volume interessante. E a gente acredita que isso vai se replicar aqui também. Então, você até aguenta ficar né? Eu como Ox ali, 7 anos, a gente tentando sempre estruturar, mas chega um momento que você não consegue ter mais gás para continuar. Sim. Então, a gente vê muito isso, eu acredito muito que isso vai acontecer. Sim. Cada vez mais o turnover de corretor e de imobiliária vai girar e poucas vão não sei se vão se agrupar Se manter ou vão se manter para realmente, enfim. Legal. É que, cara, eu já até falei disso aqui, né? É que o mercado é tão próspero, o ganho é tão alto que ele possibilita várias Sim. variações, vamos dizer assim, né? Maquia muito, né, também. Isso, mas eu não acho saudável, eu acho que esse é o termo, entendeu?
pode ser que se mantenha aí e tal, mas eu acho que no final do dia não é a maneira mais saudável para o mercado se manter. Sim. Eu acho que seria de fato muito melhor se a gente tivesse aí pessoas, né, buscando. E aí, por muitas vezes, eles vieram do mesmo lugar. Eu tenho uma experiência, tive uma escola, né, o primeiro escritório que eu trabalhei, e acabei indo empreender, até para não ficar somente na fala, por um erro de gestão. Acabei, enfim, saindo de corretor para gerente, depois extinguiram o cargo, e depois de 2 meses voltou uma outra pessoa. Então, e aí eu falei, porra, não é para mim, vou procurar meu caminho e tal. Mas no escritório que eu trabalhava eram 6 imobiliárias. Olha só que loucura. Então, assim, por várias vezes eu pensei, cara, e se nós tivéssemos ficado 6 juntos? Porque nós nos fragmentamos, né? E bons profissionais criaram empresas bacanas, boas empresas, estão no mercado, né? Mas imagine se essa galera tivesse ficado lá atrás junto, né? Se tivesse conseguido fazer essa manutenção. Então, acho que teria sido muito mais saudável, né, se parar do ponto de vista além do financeiro, né? Para além do financeiro, de impacto, de própria transformação de mercado, enfim, de fazer o negócio acontecer. Então, a grande questão é quanto há de maturidade no mercado para que esse movimento seja feito. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, quando fala de essa quantidade de entrantes, eu não vejo um cara com 1, 2 anos, ele tendo maturidade de daqui a pouco buscar algo e tal. Ele ainda tem, e tá tudo bem, porque é uma fase do ciclo da jornada, Sim. mas às vezes o cara tá num puta de um hip de vendas, tá vendendo pra caramba, às vezes o ego tá gritando, entendeu? Então As pequenas não percebem muito. há também um desejo de fazer. Então, naquele primeiro momento, ele ainda não percebeu que esse tempo, um jovem corretor, eu dei esse conselho para ele, cara, entenda o que você quer fazer e aí analise quais são as opções, porque é aquilo que eu falei, daqui a pouco o cara ama ser corretor, né, mas ele quer ser dono, e aí simplesmente ele vai virar o jogo dele inteiro. Ele não vai ser mais o que ele ama fazer, ele vai ter que fazer talvez o que ele não goste para o negócio dar certo. E aí tem que ver quanto isso vale a pena para ele ou não, entendeu? Baixa performance também, né? Total, entendeu? E no final do dia é felicidade, né? Sim. E a sede hoje é aqui em Itapema, em Balneário, ou duas? Nós temos 3 casas, né? Na Brava, Legal. né? Balneário Camboriú, e aí a CR Baiox. Esse foi um movimento que a gente teve que fazer. Tava com uma sala aérea quase pronta, e quando findou toda a negociação, a gente acabou migrando, né? De fato, a então Casa Ox, né? Pô, uma baita de uma estrutura, um local Sim. fantástico, super agradável, que tem muito a pegada da nossa unidade na Praia Brava, né? De convivência, tudo isso. Então, até essa situação é algo que se complementou, né? Que é muito parecido. Então, estamos na 292, número 222. Todos muito bem-vindos aí pra Legal. gente. O pessoal já conhece bem a casa, né? Com O certeza. pessoal da DWV aí. Já fizemos algum happy hour aí. Mas deixa eu perguntar, e o impacto do cliente? Como é que ficou a cabeça desse ser aí tão importante nesse processo? Com essa junção? Cara, soluções imobiliárias, né? Se eu te fizer um discurso de fusão por uma necessidade de talvez negativa, eu acho que ele poderia até ter um sentimento não muito bom. Mas quando você entra na abordagem de que é focada em adquirir inteligência, exemplo, eu estou num B2B com uma empresa financeira, a qual eu teria possibilidade de montar internamente. O que talvez parece mais forte? Internamente pode ser que pareça. A solução, ela é melhor? Ou talvez pegar alguém que está voando vai entregar uma solução melhor? Sim. Então, assim, eu acho que quando a abordagem ela é feita nesse sentido de aquisição de inteligência, né, de todo esse acesso, acho que isso o cliente enxerga como benefício. E quando tem, né? Ontem tivemos um bate-papo com um cliente empreendedor e ele externando a visão dele, né? Disse, cara, achou fantástico, né? A gente falou, cara, muito legal o que vocês fizeram, ter sócio é bom, né? Eu sempre tive sócio nos meus negócios, o empreendedorismo é solitário, você passa a dividir, toma decisões, às vezes não tá vendo uma perspectiva, então, pô, traz vários elementos. E uma pessoa com quantos segmentos atua? Sei lá quantos segmentos, mas a variedade de segmento absurda, Não, entendeu? mas esse cliente com certeza entende que é um processo de M&A, mas e o cliente
que não tem empresas, que, sei lá, ele vem, sei lá, de uma área mais institucional, governamental, e ele entende essa mudança? A gente está batendo muito em estrutura, né? O que a gente está falando muito? Que a gente fez uma fusão para trazer mais estrutura para eles, né? Até os serviços que a gente está agregando também, os cross-selling ali, que a CRI até então já tinha. Então a gente está transbordando agora para nossa carteira. E a nossa argumentação ela é bem simples e objetiva. A gente uniu 2 HD, enfim, usamos aqui o termo do custódio, mas a gente uniu uma empresa de 12 anos com uma empresa de 7 anos para fazer algo que é ainda melhor do que a gente já entregou. Então, esse é o nosso discurso. A casa CRI Biox vai continuar da mesma forma que nem o Custódio usou ali. A gente transforma aí resultado com uma inteligência com resultado de uma forma feliz e espontânea, né? Nada de diferente do que a gente já fazia na Oxy, diferente do que o Custódio já fazia lá na CRI. Na real, não perde nada, né? A gente Isso aí, é que você só soma. Eu até fiquei pensativo, porque eu não tive nenhum feedback nesse ponto de neutro de dúvida. Eu tentei me colocar, né, num lugar, assim. Mas eu vejo que nesse momento, é que geralmente, né, talvez o que seria negativo na cabeça desse cara é entender que de repente estava num declínio e buscou uma ajuda. Mas como a gente está num movimento de crescimento, ambos, né? Porque na Data Zero, Ox, Gesiel também cresceu, né? Acabou permeando em outros mercados. Então, assim, porque eu tô na cabeça de equity, né? Então, quando você começa a olhar dessa forma, você acaba tendo um ativo aí para você transitar. E aí, volto a dizer, de certa forma, a gente tá... Hoje eu tenho o privilégio de poder dizer, cara, a gente tá atuando, eliminando as capitais, nós temos uma empresa que atua nichada, segmentada nas 3 principais valores do mercado imobiliário brasileiro, eliminando as capitais, né? Então, olha quanto isso é atrativo, imagina para outros players de outros locais. Talvez a gente que esteja aqui não tenha relevância do que é isso no mercado, né? Mas quando você vai para fora, a galera fala, caraca, tu opera lá, pô, tua operação lá, como é que é? Pô, 12 anos, caramba! Você tem um tripé naquela região. Então assim, cara, pô, isso é... 3 dos mercados mais completos e mais pulsantes do Brasil, né? Exatamente. Exato. Uma coisa é você vir aqui e vender, que isso é muito normal. A outra coisa é você continuar vendendo e ter paz. Sim. Então, no mercado que tem tanta concorrência, tanto para imobiliária quanto para corretor. Até a gente falou já isso no último episódio, que a questão não é o que, e sim como. De que forma que você vai continuar a sua jornada de uma forma mais tranquila, né? Sim. E quais que são as estratégias que vocês têm para continuar em constante evolução? A gente está dividido em diferentes funções, né? O Gisel está muito mais focado na operação de Itapema. Eu estou focado nas operações que nós temos, obviamente que há um time embaixo, né? Que toca a operação. E estou num movimento mais estratégico, seja nessa construção de cross-selling, que hoje está passando aí até... A gente está com algumas opções aí fora, né? Até da região aqui sul. Então, o que a gente está tentando trazer, porque está enxergando que tem algumas oportunidades, quebrando a cabeça de como é que a gente constrói um CAC negativo, enfim, pensando em variáveis para a gente trazer e agregar valor para o ecossistema inteiro, né? E aí, dentro dessa jornada de crescimento, eu volto a dizer, eu estou muito, né? A gente está muito determinado a construir resultado expressivo, porque isso eu quero utilizar para fazer novas expansões, né? Então, a gente está justamente nisso. Todo essa desafio / oportunidade de integração, tudo isso a gente está buscando mapear para que nos próximos a gente tenha isso com ainda mais fluidez, né? Pô, qual parte do onboarding aqui não foi bem executada e a gente consegue fazer isso de uma melhor maneira. Então, tá muito atento para esse momento, né? Eu já estava até mesmo em paralelo com o Gesiel em tratativa num outro mercado, ela segue, né? Mas até tirei um pouco o pé justamente pela construção de resultado. Acho que não adianta pulverizar, né? Abrir várias frentes, porque aí você corre um risco também de perder o controle, né? perder a mão, muita coisa junto. Então, pô, acho que Então há mais... planos de expansão aí. É isso aí. Então faz a rampagem de um mercado, depois vai para um outro mercado e aí vai sucessivamente aí fazendo, né, o pomar que a gente conversou, entende? Então, É para respeitar o tempo de maturidade, né? Porque até tu integrar todo o time, por mais que a nossa cultura seja próxima, mas aculturar todos, rodar processo e isso acontecer de uma forma natural, isso tem um time.
Então a gente está vivendo isso agora, então é uma forma só de tempo, vamos dizer E assim. assim, uma questão de tempo. que conselhos vocês dariam para imobiliárias que estão olhando para esse movimento de vocês? O que elas deveriam olhar primeiro para os seus possíveis parceiros? Complemento. Sociedade, na maioria das vezes, ela nasce por necessidade, né? E acho que também é um pilar de insucesso aí, porque depois que você resolve a necessidade, você olha pro lado e fala, não sei se eu preciso de você. Mas é mais ou menos, eu fui atraído no primeiro momento por uma sociedade nesse sentido, que era um investidor puro e simples, lá no início da minha jornada, e a linha de raciocínio foi justamente essa, né? Eu tenho uma visão de longo prazo, em várias áreas da minha vida, e aí isso eu pensei lá atrás, porra, eu vou pagar esse cara e depois eu vou olhar pra ele e vai ser o ruim. E aí eu não vou ser justo, né? Porque eu vou usar o cara até lá. Então dá um passo para trás e tal. Então acho que complemento, né? Acho que isso é fundamental. Eu falei de hora homem, eu falei de time, eu falei de HD, inteligência de mercado, né? Ele comentou da minha expertise. Então assim, são complementos que estão alinhados e faz sentido, né? Faz sentido além de qualquer premissa básica de união, entendeu? Não simplesmente unir por se unir, né? Depois disso, cara, acho que complementa, faz sentido, beleza. Pô, os valores aí tem que bater na cabeça. Senão não vai dar certo no longo prazo. Aí volto, nas outras áreas, eu tô com 50% da vida, né? Corretor de imóveis, então 36 anos, 18 anos nesse segmento. O mesmo tempo que eu tenho com a minha esposa, então também 18 anos. Então, essa é uma marca, assim, que eu me orgulho. Eu acho que o longo prazo é também dentro de um conselho, né? Não pensar só no hoje. Cara, como é que vai ser lá na frente, né? Como é que eu poderia estar lá na frente se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Dá uma olhada, né? E depois disso, que é uma coisa que a gente bateu muito, foram muitas planilhas até a gente chegar num consenso, dado, né? Então, assim, olhar dado, né? Então, até tive uma palestra no Connection da FG lá e fiz uma propaganda pro DW lá, pô. Falei que quem Olha não... aí, ficamos sabendo, hein? Ficou sabendo? Lógico. Falei, pô, As notícias correm rápido. eu falei, ó, caro mesmo é não ter o dado, né? Barato é pagar a inteligência aí pra gente ter o dado na mão. Então, assim, acho que depois que você olhou essas três situações, cara, faz sentido além do achismo, através de dados, os valores batem na cabeça, tá alinhado, né? Eu quero conviver com essa pessoa, que é isso, né? É uma relação de parceria, de dia a dia, de convívio, de levar o negócio para frente, compartilhar ideia, de fazer ajuste, às vezes dar feedback um para o outro. Tudo isso vai acontecendo. Se tá tudo alinhado e todo mundo tá plugado no desenvolvimento do negócio, cara, tá tudo bem, né? E aí isso vai se complementando, vai gerar velocidade. Aí E essas premissas, a gente colocou muito, inclusive a gente teve uma empresa que nos assessorou, inclusive que também faz parte do grupo, que a gente colocou tudo muito no papel, e principalmente a nossa meta. A gente colocou uma meta pra gente atingir, Legal. e principalmente qual que é a função do custódio e qual que é a minha. Pra e não entrada e ficar- saída, né? Então Exatamente. cara, é preto no branco, É isso aí, de solução, a gente deixou bem clara de solução na empresa, se a gente não vinha dar certo. Então, quer dizer, a gente não fez algo assim no emocional, a gente fez totalmente no racional. Foram 8 rodadas de negócio, de maneira Em que a quanto gente foi em 7 meses, eu acho. por aí. Mais ou menos isso. Entre início de conversa e finalização vão operar, foi por aí. O que é legal, a minha primeira diluição, ela foi feita para um escritório que faz esse processo de M&A, né? Então, a minha primeira diluição foi para isso. É uma empresa que é do Paraná e, na verdade, ela não trabalha através de mandato, ela trabalha através de projeto, onde que ela acaba se inserindo dentro da operação, né? Então, e aí isso foi fundamental na visão estratégica, porque aí me abriu o leque, né? Para olhar de uma outra forma para o negócio, além do partnership, que estava uma relação de parceria muito mais direta ali. Então a gente passou a olhar meio que a questão organização e não somente organização indivíduo. E aí foi fundamental, né? Teve também a ajuda de uma pessoa do lado de lá, um escritório jurídico que foi muito engraçado. Eles já falaram, não, beleza, vou só pegar uma consultoria, que eu falei, tranquilo. Logo depois bateu o advogado ligou, eu vou, cara, bateu um contrato aqui, você tá fazendo negócio? Eu falei, porra, é o mesmo advogado, irmão, deixa quieto. Não, mas- Então o negócio estava até nesse ponto muito alinhado, né? A parte externa que às vezes assessora temas mais pesados, então todo esse zelo, esse cuidado foi feito. Sim, era isso parte aí. societária. Não, porque então, por isso que é interessante essa questão de exemplo para o mercado,
Porque não foi algo assim feito rapidamente ou pelo emocional. Então a gente foi fazendo as rodadas, a gente foi esclarecendo dúvidas, trazendo novas perguntas para a mesa, e a gente foi deixando isso tudo bem amarrado. Cada caixinha foi aberta e foi fechada. Parceria de gente grande, né, cara? Literalmente, cara. E eu vou te falar, eu já falei isso algumas vezes nas nossas conversas, até mesmo aqui. Desde quando eu abri a Oxy, eu nunca quis ser pequeno. Eu sempre pensei Legal. grande. Por mais que a gente respeitou o nosso processo, quem trabalhou comigo, quem passou comigo, quem tá comigo aí os 7 anos, sabe que eu sempre pensei muito grande. E essa relação que a gente criou aqui, eu e o Custódio, foi realmente até ele usou um termo que a gente está usando bastante, que é criar um pomar, não é dividir uma laranja, e sim criar um pomar, onde todos ganham, e não é todos eu e o Custódio, é todos que estão dentro com a gente. As quase 40 pessoas que estão hoje no grupo, seja elas corretores, seja elas do time do back-off, sejam sócios, sejam partner, todo mundo ganha nesse processo. Sim. Ganha vida e ganha HD de cá e de lá. Né? Que nem a gente tava ontem lá na CRI da Brava, o corretor, cara, irmão, vem pra cá. Vem aqui que a gente vai te colocar na frente aqui, rapidamente pro teu cliente já sair na frente. Que legal. Então isso que é legal, cara, isso é gostoso, assim. E vocês estão selecionando corretores? E como A que o verdade é o corretor seguinte, aí pode a chegar no caça-talento time? hoje, ela não acaba nunca, né? É como, tá bom, dá pra melhorar, cara, tô com um time bom, pô, vamos continuar aí expandindo, até porque, volto a dizer, a ideia é expansão. Essa é uma das possibilidades do modelo de eu integrar, né, outra empresa. Mas o modelo de nascer liderança e desenvolver mercado é uma possibilidade também. Tem essa questão de maturação no tempo de conhecimento de mercado, mas é uma das possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, perdão, fugiu o tema. Vocês... Contratação. Isso. Ah, tá, contratação. Então, assim, hoje a gente mudou até um pouco aí. Tivemos uma conversa hoje com uma das pessoas em que a gente está invertendo um pouco. Tem vindo muitas pessoas, eu lembro que na CRI a gente teve uma ocasião que tinha passado de 130, num pequeno espaço, de ter mais de 130 pessoas se cadastrando para trabalhar. Sim. E às vezes vem muita gente de fora, às vezes vem gente que a gente não conhece, e às vezes vem gente boa e tu tá no meio daquela salada toda. Então a gente mudou um pouco como a gente estruturou a parte de RH. Então hoje a gente está agindo um pouco diferente e também utilizando de outras estratégias, vamos dizer, para fazer essa atração do profissional em que a gente entende que faz sentido para a operação, entendeu? Muito mais no quesito de time. Então, sendo muito mais ativo do que receptivo. Essa é a ideia. Tá? Então, mas, cara, talento é muito bem-vindo, né? Para quem sonha grande, quer fazer algo bacana, quer crescer, quer se desenvolver, né, quer ajudar a empresa a ir para frente, ter cabeça de dono, ter oportunidade de ter esse papel, de ter relevância, tudo isso, a gente está sempre de portas abertas para conversar, né? A própria live do nosso RH é a porta de entrada para isso. Legal. Depois tem um processo aí que envolve gestor, envolve diretoria, conforme vai passando nas etapas, até para a gente entender como vai se comportando tudo isso. E temos agora uma integração numa profissional, em Balneário, que está rodando agora. Então, estamos sempre de olho, né? Mas assim, É sempre muito bem-vindo. o corretor que gostou desse papo, que entendeu o movimento de vocês, como é que seria a melhor forma de ele entrar em contato? Eu vou ser até mais direto. Desculpa aí. Não, pode Veio falar. aqui agora já. Tá tudo certo. Corretor, né? Nós temos um canal ativo, aberto, onde você pode se cadastrar. Isso bate direto lá. Nós temos muita indicação também. Então, se você conhece alguém do time, esse pode ser um canal quente para você. Estou te dando uma dica aí, que Legal, é uma dica coisa de que a gente tem muito olhar, né? Muita galera às vezes vem falar comigo e aí eu vou no time. Então, assim, às vezes se vem do time para cá, Bem mais quente. bem mais quente, então é uma coisa que a gente faz. E hoje, tratando-se de segunda moradia no estado, aqui no Litoral Norte, a gente começa a abrir o radar também para PJ, entendeu? Então, assim, né, aquela empresa que, pô, falou, caramba, eu tô tendo dificuldade de tração, como é que eu faço para crescer e tal. A gente não tá focado em primeira moradia, tipo, hipoteticamente, a Palhoça, por exemplo, Sim. o mercado também tá crescendo, tem muito volume e tal, mas não é nosso foco. Mas se você pega Pissarras, Barra Velha, são mercados de segunda moradia, terceira, quarta, enfim. Então a gente também abre esse canal nesse sentido, né? Então, Show. hoje, de fato, aí a gente tá, volto a dizer, o talento, seja ele PF ou PJ, né? A gente tá com o radar aberto e tem canal ativo para isso. Então, basta ser Boa.
ser ativo aí, que tá no Insta, tem um link lá, só entrar e se Só cadastrar. procurar o Insta de vocês e lá tem canal. Tem É isso aí. o processo de recrutamento lá, tá bem claro lá. Que legal. A gente já está chegando no final do nosso podcast. Passou tão rápido. Passou rápido, sim. Muito rápido. Fluiu, como sempre, né? Mas eu vou pedir pro Dago fazer essa pergunta. Pode ser? Para encerramento? tradicional, aquela. Tradicional, Naquele aquela. momento, Aquele. Não, galera, o nome do programa é Segredos Imobiliários, né? Então, tradicionalmente, a gente vai pedir um segredo para vocês, ou 2 segredos, né? Mas contar alguma coisa, uma percepção de vocês sobre o mercado que gostariam de compartilhar. Uma coisa que não está tão aberta. começa aí. Cara, o que eu vou te falar? Boa pergunta, Dagon. Assim, até puxando um gancho, talvez posso fazer aí uma introdução pela pergunta ali que a... Luísa. Tem que cortar essa parte. Que a Luísa, mas não é você não, tá? Isso aqui já riu um monte ontem, mas eu tenho um probleminha com o nome, preciso de um bloquinho aqui. Ô Luísa, assim, ó, uma das dicas que a gente dá para alguma imobiliária, né, para fazer o mesmo processo Isso, ou não. exato. Então talvez venha de conta o segredo ali também. Cara, deixa o ego de fora. Deixa o ego de fora, porque o ego ele te cega. Até quando a gente começou a conversar, começou a amadurecer, tu vê que a gente tava numa sinergia tão legal que a gente nem se preocupou em como que se chamaria a imobiliária. Tipo, vai se chamar CE, vai se chamar Ox. Não, cara, a gente não se preocupou nisso. Se a gente colocasse DWV Imóveis e chegasse no objetivo que a gente queria, tava tudo certo. Pra gente não teria esse problema. Então hoje a gente vê o mercado imobiliário com ego muito grande. E isso, por muitas vezes, pode te cegar e te fazer você perder algumas possibilidades, algumas oportunidades. Sim. Então talvez eu possa colocar já como um segredo de trabalhar mais com a razão e não com o ego, vamos dizer assim. Boa. Então isso pode te ajudar bastante. Legal. Ó, respondi. Ótimo segredo. Agora é tua. Alguém tá. Matutando aqui. Tá girando aqui. Já tá soltando fogo. Legal. O segredo ele vai ser parcial, mas de fato é revelador aí até por mim. Mas eu tô muito focado num plano dos meus 40. Então tudo isso faz parte. Então de fato é uma visão que eu tive já alguns anos atrás, né? E eu tô muito obstinado aí a chegar nesse meu alvo, né? Eu tenho esse deadline, mas essa é uma coisa que eu tô perseguindo muito. Show. Então acho que essa é uma coisa que, né, é difícil a gente abrir assim, porque você pensa em várias situações positivas e negativas, né? Mas eu acho importante, até dentro dessa questão de segredo, assim, né? Não é à toa o movimento agora, né? A gente está fazendo de fato um movimento estruturado e com uma visão muito alinhada ao prumo de onde a gente quer chegar. Não é o que, é o porquê, né? Então estamos buscando o porquê. Muito bom. Legal. Senhores e senhorita, muito obrigado por essa conversa. Cara, Nós agradecemos aí sempre, né? Sempre grato pela parceria de vocês, pela troca, né? Enriquece muito aí o mercado, ajuda muito. Esses podcasts aí, quantos já saíram, né? Quantos ajudam. quantas pessoas já ajudaram, né? Então Vai isso impactando, vai fomentando, vai trazendo ideias, aí tá tudo dentro de casa aí. Sim. E acho que é até uma coisa para a própria galera do imobiliário. A gente está tentando não, nós estamos executando isso com construtoras, que é uma classe que não se fala muito, né? Tem uma certa dificuldade, talvez por receio e tudo. O imobiliário até fala mais, mas daqui a pouco tem um pouquinho de medo de estratégia e tal, né? E aí vocês aqui, de maneira muito leve, vocês quebram isso, né? Porque a gente contou coisas aqui que daqui a pouco algumas pessoas ficam pensando, mas cara, acreditem no transbordo, né? O mercado é muito grande para a gente se preocupar somente conosco, né? Exatamente. Quanto mais você joga pro universo, mais você recebe e tá tudo certo. E trocar ideia, trocar pensamentos, essa é a nossa proposta. E que bom que vocês aceitaram para contar essa estratégia de vocês, porque E a troca é o ego rica, tá né? diminuído. Com certeza. Isso aí. Com Pra vocês certeza. darem toda essa abertura desse assunto. Cara, muito obrigado mesmo. A E eu desejo vida longa, né? Obrigado. Sucesso Vida longa. pra você nessa Dago, nova Ao muito fase. empreendimento, obrigado, ao cara, projeto. por abrir a Tá porta bom? aí pra gente. Luísa, Diogão, Varela, o João Varela aí, o nosso oráculo da tecnologia. Fez falta Pegou aqui. valendo, isso aí. Cara, brigadão e vamos pra cima, vamos formatar um mercado ainda melhor e É isso é aí. isso aí.
Tá bom? Sucesso, vida longa. Valeu, pessoal que nos assiste. Um abraço e até o próximo Segredos Imobiliários. Tchau, tchau.